Olá, está começando o podcast Comande Sua Vida, Vanessa Sander aqui, com o objetivo de abordar o autoconhecimento de uma forma dinâmica, compartilhando conteúdos, reflexões e ferramentas que são úteis para os meus clientes e que podem ajudar você nesse processo de amadurecimento pessoal. E se você gosta do conteúdo, lembre de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. O tema de hoje é as consequências do amor cego. De vez em quando eu gosto de ler literatura clássica, porque as grandes obras literárias, elas descrevem padrões de comportamento humano de uma forma muito rica. E eu quero trazer para você um mito do livro Metamorfoses, que foi escrito por um poeta romano chamado Ovídio, um livro do início da era cristã, mas com temas bastante atuais, e analisar aqui com vocês pelo olhar das constelações familiares. Nesse mito, Faetonte ele era um filho não reconhecido do deus Sol, Hélio, e da ninfa Clímene. E após ele ter sofrido aí situações de escárnio na sociedade onde ele morava, ele procurou pelo pai e pediu o seu reconhecimento. Tão prontamente Faetonte estava no palácio, o seu pai afirmou que sim, que a sua mãe sempre dissera a verdade e que não restavam dúvidas de que ele era sim seu filho. E aí então ele disse para o filho pedir para ele algo que ele desejasse muito para selar esse reconhecimento. E mal o pai havia dito essas palavras, Faetonte pede o carro dele. E esse carro aqui, ele representa os dias, as noites, as estações, os séculos. Nesse momento, o pai arrepende-se de ter jurado que daria ao filho qualquer coisa e orienta, ele insiste, conversa com o filho, explicando as consequências desse destino mortal. E diz: desejas insensato que não é permitido nem aos deuses, e em verdade pedes uma prova de que nasceste do meu sangue. O meu temor é essa prova. O medo demonstra que sou teu pai. Pede qualquer outra riqueza que poderei lhe dar. Mas nada adiantou as advertências do pai a Faetonte, e ele assume as rédeas. E, obviamente, depois de causar inúmeros estragos pelo mundo, pelo globo terrestre, logo após o nascimento do Sol e alguns outros deuses com receio de que Faetonte colocaria fim ao mundo, eles invocam então a intervenção do próprio Hélio, que lança um raio contra o filho, privando ele do equilíbrio e da vida. E no local onde jazia o seu corpo, foram deixadas as palavras: aqui jaz Faetonte, cocheiro do carro paterno, o qual, se não conseguiu, entretanto, perdeu ousando muito. Esse é um mito que eu considero bastante rico e com certeza teriam outras partes que a gente poderia analisar aqui de formas distintas dentro do olhar da constelação, mas aqui eu quero chamar a atenção hoje para um aspecto, que é uma situação que é muito recorrente nos atendimentos terapêuticos. Observar dinâmicas muito semelhantes a esta representada aqui por esse mito, em que os filhos se colocam a serviço do sistema ou buscam uma validação, um senso de pertencimento incansavelmente em direção aos pais, utilizando as mais diversas justificativas e racionalizações, mas internamente dizendo não é suficiente. Então, movido pela necessidade de fazer parte, a criança dentro de nós, ela quer se assemelhar, né? No amor cego, essa criança ela quer se assemelhar a alguma pessoa querida, e frequentemente a gente observa crianças
um amor especial, profundo, ilimitado em sua entrega e ao mesmo tempo autocentrado e cego para as suas consequências. Então, nesse caso, o Faitonte, movido pela necessidade de pertencimento, ele tem atitudes totalmente anti-vida, destrutivas e que não medem as consequências da própria ação, buscando na figura do pai essa sensação de segurança, de pertencimento. Quando ele faz parecido, quando ele busca fazer parecido com o pai, ele se sente unido a ele. E quando eu aplico a técnica terapêutica de constelação, eu ajudo o cliente a observar esses movimentos inconscientes, e então talvez essa pessoa possa ter liberdade para ter atitudes mais saudáveis em relação à própria vida, a esse dom que receberam, assim como foi. Nesse mito, o pai pode estar presente fisicamente, no entanto, o seu medo denuncia que ele não olhava para a vida do Faitonte, o que faz com que insistentemente ele mantenha o movimento em direção à morte destemidamente. O movimento ele acontece internamente na medida em que ele busca, sim, esse reconhecimento, se colocando em situações de perigo, em busca de segurança. O amor não exige provas, mas para existir amor precisa existir ordem. E sabendo do seu lugar de pai e olhando para o filho, o Hélio então não poderia ter colocado esse limite necessário e saudável para que o filho olhasse para a própria vida com amorosidade. O amor ciente, ou também o amor que vê, esse amor flui junto com a ordem e se detém face aos fatos impossíveis de serem mudados. Então, olhando, ou seja, aquele momento, ele não havia tido contato com o pai. E isso não pode ser mudado, independentemente do que ele faça. Então, olhando talvez para a sua vida, qual parte da tua história que você não quer aceitar? Que mantém você preso também num padrão de comportamento inconsciente? O olhar saudável aqui permite então a renúncia a agir além do que as condições permitem. E esse amor também mantém em seu campo de visão o outro, o ser amado e o amor que emana dele para nós. É humilde e comedido, respeitoso e por isso dá força para seguir em frente com a sua própria história. Se você gostou, compartilhe com seus melhores amigos e se quiser me conte o que achou enviando um direct para @psicóloga Vanessa Sander. E para maiores informações sobre cursos e agendamentos, pode acessar www.psicologavanessasander.com.br.